Olá a todos, sejam bem-vindos a este mini curso de montagem de layouts. Bom, esse é um curso que eu já estava querendo gravar faz um tempo e agora que o canal passou aí de 1000 inscritos, né, eu queria agradecer a todo mundo pelo apoio, né, gravando esse curso agora. Então esse tipo de curso, como eu já disse, é uma coisa que eu estava querendo fazer faz tempo, que é basicamente a gente pegar aqui um layout, né. Eu peguei esse layout aqui na internet, os créditos estão ali na pasta do curso que eu já vou mostrar. A ideia vai ser então pegar um layout como esse daqui e fazer a montagem ali em HTML e CSS, né, que eu acho que sempre é muito útil ver alguém fazendo um trabalho prático, né? Então, como você pode ver, esse layout ele tem vários recursos aí que a gente vê aí em outros sites, então acho que vai ser interessante a gente trabalhar com isso. Bom, a intenção é ser um negócio bem informal mesmo. Eu vou gravando aqui, vou fazendo, eu quero que vocês vejam como que eu estou fazendo as coisas e às vezes pode ter algum problema no caminho, pode ter algum imprevisto. Aí ver justamente como que eu vou lidar com esses imprevistos, né? Eu acho interessante deixar isso assim da forma mais realista possível. E a intenção desse vídeo aqui é fazer uma preparação antes da gente começar, né? Fazer algumas explicações, porque tem muitos detalhezinhos aqui e a ideia desse curso é mostrar como eu faria assim no meu dia a dia, né? Vamos supor, eu vou montar esse layout e vou montar ele realmente para um cliente, né? Porque os outros vídeos aqui que tem aqui no canal, eles são um pouco mais básicos e eles tratam de como trabalhar, por exemplo, com alguns aspectos do CSS, com alguns aspectos da linguagem HTML, só que ele não trata tanto do todo e de uma forma moderna como eu quero tratar aqui nesse curso. Então eu vou pedir aqui a paciência de vocês, que eu vou entrar em assuntos que podem ser talvez um pouco mais avançados, para quem não é ainda familiarizado com isso, mas não vão ser aspectos essenciais do curso, assim, vai ser só uma preparação, uma vez que você estiver acostumado a utilizar, não vai ter problema. Bom, então, primeira coisa, é mexer com layout, né? Eu estou com o Photoshop aqui aberto, você pode ver que eu vou precisar aqui fazer algumas coisas para poder montar o layout, né? Por exemplo, fazer umas medições, verificar alguns tamanhos de fonte, pegar algumas cores aqui, né? Por exemplo, pegar esse verde aqui para usar no site, esse tipo de coisa. Caso você não tenha Photoshop, o que é bem comum, você pode utilizar, eu estava vendo aqui, achei essa ferramenta excelente, né? Você pode ver bem parecido com o Photoshop mesmo. Esse site chamado photopea.com, né? photopea.com. Muito interessante mesmo. Você pode ver aqui, ó, parece que eu estou no Photoshop aqui, ó, fazendo as medições, fazendo... Tem os mesmos atalhos aqui praticamente, né? Ó, consigo aqui pegar a cor, copiar o código. Muito interessante mesmo o jeito que eles estão trabalhando aqui com essa ideia do Photoshop, né? Até a janelinha info aqui, para quem conhece. Então é impressionante mesmo o que eles fizeram aqui, muito legal. Vocês podem usar esse site como referência. Hoje em dia não tem como você falar em projetos de web sem falar em Git. Então você tem que saber de alguma forma mexer com Git, né? E apesar de a gente não entrar nisso nesse curso, todo o material do curso vai estar sendo mantido aqui no Git, né? Nesse repositório aqui do GitHub, github.com/Guilherme Miller/gm curso montagem mini 1. Eu vou deixar o link aí na descrição. Para quem não conhece Git, não quer saber, né? Clica aqui em Clone or Download e daí Download Zip. Você vai baixar um zip com todos os arquivos e daí vai poder trabalhar ali. Para quem já conhece, pode fazer a clonagem aqui do repositório sem problema nenhum. Estrutura de pastas do repositório. Pasta Assets,
tem todas as imagens já recortadas ali do layout, então a gente não vai cobrir essa parte, já deixei as imagens recortadas para poupar tempo. Pasta curso é onde estão realmente os arquivos do curso, a gente já vai chegar lá. Pasta PSD tem um arquivo PSD, tá? Então, qual que é a ideia aqui do curso, né? É fazer uma montagem, então uma montagem de layout, uma montagem de um layout de forma moderna. E a gente não pode falar de montagem de layout de forma moderna sem falar em build tools, né? As ferramentas de construção do código. Então, obviamente, eu gostaria de evitar isso, né, para um curso mais básico, mas não tem como. Hoje em dia, ninguém assim que se preze vai pegar um arquivo lá, vai fazer um arquivinho .css e vai sair pondo CSS lá dentro. O que a gente faz basicamente é usar uma ferramenta que nem o Sass, que nem um outro que chama Less, outro que chama Stylus, a outra que chama Post CSS, né? Para fazer o pré-processamento ou o pós-processamento dos arquivos CSS. E eu já desde 2015 aí eu uso o Sass direto. Então não seria justo eu não usar o Sass aqui, né? Porque realmente é uma ferramenta muito útil. E eu queria mostrar para vocês aqui como ela pode ser utilizada num projeto real. Então a ideia aqui para facilitar, né, para evitar muito setup, eu já deixei isso pronto para que a gente não fique gastando muito tempo com isso. Então nessa pasta aqui, na pasta curso 1-início, tem aqui já o setup feito. Então como é que funciona? Isso é uma coisa importante, né? Os requerimentos aqui para que a gente possa olhar para isso. Então, primeiro tem um editor de texto. Eu estou usando aqui o Sublime Text. O Sublime Text ele custa ali uns 50, 60 dólares. Não sei se ainda está esse preço. Mas é um editor excelente, é muito rápido, muito ágil. Você pode pegar a versão de testes lá do Sublime Text e não comprar, ficar usando lá, ele vai ficar te pedindo para comprar, mas você vai, vamos dizer assim, empurrando com a barriga. Ou então você pode usar o Visual Studio Code, né? Então code.visualstudio.com. Esse é da Microsoft. Você pode ver que é tipo de uma cópia do Sublime Text, mas eles fizeram do jeito deles. Esse é o editor, vamos dizer assim, padrão de hoje para quem trabalha com front-end. É realmente um editor muito bom, ele superou o Sublime muito rapidamente, né, por ter uma equipe muito maior ali trabalhando no editor. Enfim, é um editor excelente. O Visual Studio Code é excelente, não custa nada, é só pegar lá e usar. Outra coisa que não reparem não, nos gritos aí que acontece, né? A gente está em casa, é assim mesmo. Outra coisa que você vai precisar vai ser do Node.js, né? Então procura por Node.js e faz aqui o download da versão LTS, né? Da versão 12 LTS ou a versão que tiver aí em LTS. Aqui no Mac eu tive alguns problemas. Eu instalei uma versão um pouco mais antiga, a versão 10. Então, se você chegar aqui na linha de comando, né? Então, para quem está usando Mac ou Linux, abre o terminal. Para quem está usando Windows, você vai apertar lá o botão iniciar e vai escrever cmd, né? que é a linha de comando. E daí você vai poder digitar comandos lá. Você vai chegar lá na pasta onde está o teu projeto, usando cd, né? cd espaço, vai lá digitando a pasta do teu projeto. Eu já estou aqui na pasta, né? Enfim, você tendo o Node instalado em qualquer lugar da linha de comando, você pode dar Node-V. Ele vai dizer a versão, aqui no meu caso é a versão 10.19. E você pode dar npm-v, que no meu caso aqui vai dar 6.13.4. Então eu vou fazer aqui você chegando ali na pasta, nesse caso aqui estou na pasta 1-início, você tendo o Node instalado e estando ali na linha de comando, você já pode fazer a instalação dos pacotes que a gente vai utilizar.
né? Porque como é que funciona o desenvolvimento moderno hoje? Assim, basicamente, você usa um gerenciador de pacotes. Se você usa PHP, você vai usar uma ferramenta chamada Composer. Se você usa uma ferramenta, se você usa JavaScript ou, enfim, uma infinidade ali de linguagens, você provavelmente vai usar NPM. Então, NPM é um gerenciador de pacotes que ele é instalado junto com o Node, né? Então, por isso que a gente vai precisar instalar o Node.js para poder usar o NPM. E daí, quando você cria um projeto com NPM, como eu criei nessa pasta aqui, -início, você vai ter um arquivo que ele cria chamado package.json. Aqui eu já coloquei várias informações, tá? Você não precisa se preocupar muito, mas aqui nessa parte chamada dev dependencies, você vai ver que tem umas dependências aqui, né? Então essas dependências, elas vão ser os pacotes que eu vou precisar para instalar. Como esses pacotes são muito pesados, esses pacotes a gente não fica carregando para lá e para cá, a gente só deixa uma descrição aqui do que é necessário. Aí você vai baixar o projeto, que nem eu mostrei ali, fazendo clonando o repositório ou clonando o repositório, ou então fazendo download do zip. Vai extrair lá num lugar, vai dar CD lá na linha de comando até chegar na pasta. E daí você vai dar aqui um comando chamado npm install. Então é install, né? npm install. O npm vai lá, vai buscar esses pacotes nos repositórios deles, vai criar uma pasta node modules, que você pode ver aqui que o Sublime já tá atualizando, e vai instalar o que a gente precisa para que esse projeto funcione. Se você olhar dentro da pasta node modules, você vai ver que tem muita coisa lá dentro. É um pouquinho assustador, mas não se preocupe, porque a gente não vai mexer em nada dentro daquela pasta. Assim, o importante é que só o npm consiga instalar normalmente, né? Vamos torcer aqui para que instale, porque eu acho que agora já está... pronto, instalou certinho. Já tive um monte de problemas aqui com esse Mac. Caso vocês tenham dificuldades com esses passos iniciais, coloque ali nos comentários. Eu sei que é bastante coisa, mas eu estou tentando passar rapidamente para que a gente possa começar realmente a construção do layout. Então fiz a instalação de tudo, ok. Ele criou essa pasta Node Modules, você vê que ele cria um monte de pastas aqui, um monte mesmo. Mas não ligue muito para isso. E daí eu vou ter outros arquivos aqui, que é esse mix manifest.json, ignorar esse arquivo, package lock, ele diz as versões dos pacotes que estão instalados. E daí tem esse arquivo que chama webpack.mix. Então nesse projeto e em muitos outros que eu uso lá, que eu crio, a gente está usando nesse projeto a gente está usando um pacote chamado Laravel Mix. Eu já deixei ele configuradinho aqui. Basicamente ele vai abstrair um monte de coisas que a gente precisa para transformar um arquivo SES num arquivo CSS, né? Para quem não conhece SES é uma linguagem bem semelhante ao CSS, mas ela adiciona em cima do CSS um monte de recursos que são extremamente úteis aí para o que a gente vai fazer. Você pode usar variáveis dentro do CSS, você pode usar, por exemplo, que nem aqui no arquivo de exemplo que eu coloquei, você tem uma regra e você pode pôr uma regra dentro. Você pode separar os arquivos CSS em várias pastas, em vários arquivos diferentes, que daí ele vai compilar, no final vai compilar um arquivo só. Então tem um monte de coisas que são muito úteis. Então nesse caso, daí depois de toda aquela instalação ali que a gente fez, que a gente precisa ter esse arquivinho webpack.mix.js, onde você vai ter mix.ces. Eu vou dizer aqui, eu quero que esse arquivo estilos.css, que está na pasta source, seja compilado para a pasta dist, né? Eu quero source maps, né? Ele vai criar um mapa do arquivo ali. Isso para que o navegador consiga se achar, por exemplo, se deu algum errinho no CSS, eu consiga saber em qual arquivo que esse erro tá. Que a gente vai criar vários arquivinhos aqui, CES. E daí eu ponho uma opção aqui, isso aqui é para não dar um problema lá na hora de compilar. E daí eu estou usando também esse browser sync, que vocês já vão ver o que é. Então o Mix ele configura várias coisas já
para mim já por padrão. Eu não preciso ficar instalando, quebrando a cabeça com um monte de coisas. E daí por que tem essas duas pastas, né? Source e dist, né? Isso é só um padrão que foi definido, você pode colocar o nome que você quiser. Source geralmente estão os arquivos fonte, vamos dizer assim, estão os arquivos abertos, não compilados. Então a gente vai estar trabalhando nessa pasta src, a pasta source. E daí as coisas compiladas, ou seja, as imagens, CSS compilado, JavaScript compilado, né, que a gente não vai ter nesse projeto, vão estar na pasta dist, que é a pasta de distribuição. A ideia daí é que seria o seguinte, que daí vamos supor que eu quero publicar esse site, eu só precisaria publicar o index.html e a pasta dist, né, que é a de distribuição ali dos arquivos que a gente está gerando. Pega essas duas coisas, coloca lá no servidor e o site tá funcionando. Bom, vocês vão colocando aí dúvidas no comentário. Eu sei que eu estou falando aqui de vários conceitos, várias coisas juntos, mas como é que a gente vai trabalhar então? A gente vai ter essa pasta, vai chegar lá na pasta, vai rodar aqui o npm install e daí depois de rodar o npm install, vai instalar aqui, vai criar o node modules, a gente vai rodar npm run watch. Então a gente vai rodar uma scriptzinha que chama watch, né, que basicamente quer dizer observar. Vai rodar essa script e essa script vai inicializar toda ali a compilação de SES e tudo mais, e vai inicializar também o browser sync. Então o browser sync vai ser esse servidorzinho que ele vai abrir aqui no localhost 2.3000, que vai facilitar bastante a nossa vida também, né? Ok, fiz uma edição aqui no vídeo porque tinha mais uma configuraçãozinha que estava precisando aqui no webpack.mix, né? Mas enfim, ele vai rodar esse browser sync, o browser sync vai rodar ali no localhost porta 3000 por padrão, né? E ele vai rodar um servidorzinho que vai estar observando os arquivos que a gente está utilizando, tá? Então se eu venho aqui no estilos.scss, né, que é a extensão de um arquivo, é uma das extensões com que a linguagem SES trabalha. Eu vim aqui teste, em vez de blue, coloco green, você vai ver que automaticamente o navegador aqui já atualizou, tá? Isso é muito útil, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, font size 30 pixels, cheguei aqui no navegador, o navegador já atualizou. Então tudo que a gente for fazendo no CSS, eu não preciso ficar dando daí F5 ou Ctrl R, o que seja. Não preciso ficar atualizando, o browser sync já está observando e já está fazendo a atualização. Então rodando o comando npm run watch, ele vai fazer tudo isso. Ele vai rodar o compilador de SES, ele vai rodar o browser sync e ele vai rodar esse modo de observação. Então quando eu faço uma atualização, ele vai gerar de novo o arquivo CSS final. Você pode ver aqui que é o arquivo CSS final, né? Então isso é um dos recursos do SES, né? Você pode pôr uma regra dentro da outra, dizendo aqui, ó, isso daqui está dentro disso. Na hora de compilar ele vai colocar CSS válido, né? Que essa história de colocar uma regra dentro da outra, obviamente não é CSS válido, mas é um recurso do SES. Então quando eu fizer uma atualização aqui, ele vai atualizar, ele vai vamos dizer assim, o modo de observação ali, ele vai perceber que teve uma mudança, vai rodar o compilador de SES, o compilador de SES vai gerar aqui o arquivo e o browser sync vai perceber que um arquivo mudou e vai fazer a atualização aqui, certo? Então com isso a gente consegue facilmente fazer essa montagem do site sem se preocupar com o restante, né? Então essa preparação eu vou encerrar por aqui, daí no outro vídeo a gente começa efetivamente com a montagem. Deixa eu voltar para o que estava aqui no arquivo. Então é o seguinte, né? Resumindo, o que precisa fazer? Ter um editor de texto,
por exemplo, o Sublime ou o VS Code, instalar o Node e daí fazer aqui a cópia desse repositório, chegar aqui nessa pasta 1 início como teste, roda lá npm install, vai fazer a instalação, depois roda, né, então primeiro rodar npm install e depois npm run watch. Então fazendo isso, e daí funcionando, rodou ali o servidorzinho e tudo mais, compilou o arquivo SES sem problemas, aí ótimo, aí a gente consegue começar a trabalhar, tá? Se tiverem alguma dificuldade com isso, é só me avisar. Eu aqui no Mac tive um tanto de percalços, então que eu tô com um MacBookzinho aqui porque o meu computador principal estragou, ter que arrumar ele, né? Mas enfim, se alguém tiver problemas aí na instalação e tudo mais, só colocar nos comentários e a gente vai conversando. E daí no próximo vídeo a gente vai começar efetivamente com a montagem, tá certo? Então muito obrigado e até a próxima.